E aí galera, mais um vídeo para o canal. É o segundo vídeo da série Como Aprender a Jogar Xadrez. Como jogar xadrez, ok? No vídeo anterior nós vimos a posição das peças, a posição inicial das peças, né? Ok? A posição inicial das peças. Ok. Posição das peças, certo? E por sua vez, hoje veremos os movimentos de cada peça. Ok, vamos lá. Peão. Peão. Temos 8 brancos e 8 pretos, ok? 8 brancos e 8 pretos, certo? O peão move para frente, só para frente e não volta. Não volta, ok. Ele move para frente. Com exceção de que o peão move uma casa por vez. Uma casa por vez, ok? Ele não volta. Porém, todo peão em seu primeiro movimento, cada um dos 8 brancos, cada um dos 8 pretos, pode movimentar 2 casas. Como assim? Aí eu posso jogar 2 casas, 2 não 3, 2, ok? Ou posso jogar só uma. Mas o primeiro movimento de cada peão pode ser 2. Por exemplo, joguei aqui. Vamos voltar. Por exemplo, o peão jogou 2. O outro jogou só uma. Eu posso jogar 2 de novo, com outro peão. Cada um deles pode jogar 2 casas. Certo? Pode jogar 2 casas cada um. Depois do primeiro movimento de cada peão, só pode uma. Ok? Depois do primeiro movimento, ó, joguei 2, joguei uma. Depois do primeiro movimento de cada peão, só pode uma. Certo? Como o peão captura? O peão captura na sua diagonal. Ok? O peão captura em sua diagonal. Como assim? Olha só, esse peão aqui em E4. Ele está na coluna E, linha 4. Certo? Ele tem 2 opções de captura. Como assim 2 posições? Ele anda para frente. Só que no que ele anda para frente, ele captura na sua diagonal. Ok? Então aqui ele tem 3 opções de movimento. Esse peão em E4. Uma é prosseguir, certo? Só que esse está travado com esse. Esses não se avançam mais. Um está travado com o outro. E esse peão tem 2 possibilidades de captura. Ou aqui, ou aqui. Certo? Ele funciona assim, ó. Tomou na diagonal. Detalhe, o movimento de captura no xadrez, quando você captura uma peça, toma uma peça, essa peça fica no lugar. Por exemplo, eu joguei esse peão capturando aqui. Peão de E tomou em D5, certo? Então, olha só. Há duas possibilidades de captura de peão. Tem da dama também, só que vamos explicar isso depois. Vou movimentar a dama depois, tá? Então, se eu for tomar com um desses 2 peões, esse outro peão, qualquer um deles, toma na diagonal. Ok? Tomou na diagonal. Certo? E ele não pula a peça. Não pula, não passa, não dribla. Ele captura na diagonal. Certo? Por exemplo, o preto jogou capturando. Aqui eu posso ter outro movimento de captura. Ó. Peão tomou. Preto pode capturar? Pode. Aqui. O branco pode capturar? Pode aqui. Certo? O preto pode capturar agora? Não. O preto não pode capturar. Então movimentou
outro peão, outro movimento. Agora o preto pode capturar de novo, certo? Então é o seguinte. O branco movimentou duas, o preto uma. Joguei mais duas, jogou mais duas. Eu posso tomar aqui já. Opa! Posso tomar aqui. E o preto pode tomar aqui. E segue o jogo. Tá? Esse peão não avança mais e esse peão em momento também não avança mais. Um peão está bloqueando o outro. O peão preto ataca essas duas casas e o peão branco ataca essas duas casas. Eles estão um de frente com o outro, mas eles não se acertam, eles estão se trombando, ok? Ok. Beleza? A próxima peça é cavalo. Vamos lá, vamos apagar o tabuleiro? O cavalo, ok. O cavalo tem essa posição inicial, certo? 2 pretos e 2 brancos. E o cavalo tem um movimento especial. O cavalo se movimenta em L. Em L. Como assim? Você vai desenhar um L no tabuleiro, ok? Essa é uma possibilidade. Essa é outra possibilidade, ó. Vamos lá. Vamos ilustrar assim, tá? Ele saiu aqui da posição inicial, foi para a posição final. Ele poderia ter vindo aqui, ó, também, ó. Também faz um movimento de L. Movimento é 2, 1 ou 1, 2. Como assim? 1 para frente, 2 para o lado, ou 2 para frente, 1 para o lado. O desenho do movimento do cavalo é um L, tá? É um L. Por exemplo, esse cavalo aqui, ó, ele pode vir para cá, ele pode vir para cá, ele pode vir para cá, certo? Então, olha só. Vamos supor assim, esse cavalo saiu daqui e veio para cá. Ó, andou 2 casas e foi uma para o lado. 2 para frente, uma para o lado. Ou uma para frente e 2 para o lado. Como assim? Olha o movimento do cavalo preto. Veio aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, esse cavalo que saiu daqui, ele veio para cá. Ó. Movimento de L, tá? Agora olha só. Vamos apagar esses dois cavalos. Tá, o primeiro movimento desse veio para cá e esse veio para cá, ok. O cavalo movimenta em L. E ele é a única peça no jogo de xadrez que pula peça. Como assim ele pula peça? Por exemplo, eu posso ter um peão aqui. Esse cavalo, ele pode continuar vindo para cá. Ele pode continuar vindo para cá, ele pode vir para cá, ele pode vir para cá, ele pode voltar à sua casa de origem, pode vir para cá, pode vir para cá e pode vir para cá. Ou seja, esse é o raio máximo de um cavalo. 8 casas. Certo? Beleza. E ele é o único que pula peça. Se porventura tem outro cavalo aqui, ele pode pular ele também. Ele fica na casa que forma um L da sua casa inicial, certo? Tudo bem até aqui? Então, olha só. Ah, mas ele passou por cima desse, então ele capturou esse e capturou esse, né? Não. O cavalo, ele só captura quando... Só captura na sua casa de origem. Ok? Tudo bem? Vamos seguindo. O cavalo. Vimos o movimento. Só um minuto. Ah, gato!
Saco. Vai pra fora! Vai embora! Vamos. Saco. Ok, vimos o movimento do cavalo, do peão. O próximo movimento é do bispo. O bispo tem essa posição inicial, ok? Os bispos estão próximos do rei e da dama, certo? E os bispos se movimentam em suas diagonais, ok? Se movimentam em suas diagonais, ou seja, tanto branco quanto preto tem um bispo de casa branca e um bispo de casa preta. Um bispo de casa branca e um bispo de casa preta, certo? Beleza, vamos seguir. Então, olha só. Qualquer peça no xadrez toma e fica na casa onde estava a peça. Tudo bem? Certo? Os bispos se movimentam, então, nas suas diagonais. Ou seja, o bispo branco nunca vai capturar o bispo de cor preta. Por exemplo, poderia ser casas opostas também. Ó, eu tenho o bispo branco de casa preta e tenho o bispo preto de casa branca. Um nunca vai capturar o outro. Por quê? Um pode ficar do ladinho do outro, que eles em si não vão se atacar. Olha só que interessante. Certo? Olha só. Os bispos são de cores de casas opostas e só se movimentam na diagonal. Então, eles nunca vão trocar de cor de casa. Ah, então não vai existir dois bispos brancos de casa preta, por exemplo. Há uma exceção, que isso a gente vai ver em umas aulas mais para frente, que é quando um movimento extraordinário que o peão chega à oitava casa, tá bom? Ele pode promover. E ele promove, ele pode trocar por uma outra peça, como cavalo, bispo, torre e dama. Depende da circunstância, depende do interesse, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente com mais calma. Tá bom? Então, em princípio, temos um bispo de casa preta e um bispo de casa branca. Tá bom? Então, olha só, se a gente voltar na posição inicial, ó, o branco tem dois bispos, um de casa branca e outro de casa preta. O preto tem dois bispos, um de casa branca e outro de casa preta. Certo? Beleza. Vamos lá. As torres. As torres. Posição inicial das torres. É nos cantos, né? Posição inicial das torres nos cantos. Ok. As torres se movimentam sempre nas linhas e nas colunas, nas horizontais e nas verticais, nunca na diagonal. Ok? Certo? Ok? Sempre nas linhas e nas colunas. Ok? Ó. Linha, coluna, quantas casas quiser. O bispo também, tá? O único movimento limitado até o momento é do peão e do cavalo.
Tudo bem? Depois vamos montar o tabuleiro e vamos enfatizar de novo o movimento de cada peça. Tá bom? A dama, ok? A dama. A dama é a peça mais forte do tabuleiro. Ela se movimenta na horizontal, na vertical, na diagonal, nas diagonais, né? São duas diagonais. Ok? Ela é a peça mais poderosa que tem no jogo. Por quê? Ela movimenta para todas as direções. Ok? Movimenta para todas as direções. E quantas casas quiser, quantas casas puder. Por exemplo, eu tenho uma dama aqui e eu tenho um cavalo aqui. Eu não consigo atravessar, eu não consigo chegar até essa casa aqui, de H5, por exemplo. A dama, se quer chegar em H5, ela tem que fazer uma manobra. Ou ela vem primeiro para cá, depois para cá. Ela não pula a peça. Diferente do cavalo. O cavalo, mesmo a dama estando na frente, ele consegue saltar. Ele é o único que pula a peça. Tá? Em compensação, seu movimento é limitado. Certo? O cavalo sempre vai fazer o desenho do L. Ó. Tá vendo essas casas circuladas? São as casas que o cavalo pode avançar, são as casas que o cavalo defende. Tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, o cavalo está defendendo a dama. Nesse exemplo, tá? Porque é de mesma peça. Se fosse de cor oposta, o cavalo está atacando a dama, certo? E assim como o movimento de qualquer captura no xadrez, você fica no lugar que capturou a peça. Você não pula a peça, não fica do lado, fica na casa que a peça estava. Tá bom? Falta o rei, que é o dono do jogo, certo? Detalhe, o rei se movimenta para todas as direções, assim como a dama, porém apenas uma casa, ok? E tem um detalhe. Rei anda uma com uma. E o rei, por exemplo, o rei branco, não pode chegar perto do outro rei. Não pode chegar perto do outro rei. Certo? Então, olha só. Ele não pode chegar, tem que ter uma casa de distância. Se o rei está aqui, o rei tem que vir para cá. Se ele quiser avançar. Por exemplo, ele não pode vir para cá, ele não pode vir para cá. Ele obrigatoriamente tem que vir aqui. O outro rei, por sua vez, também. Ó. Tem que ter uma casa de distância um com o outro, tá? Nunca pode acontecer isso aqui. Nunca, jamais. Tá bom? O rei tem outro detalhe. Anda uma casa, ok. Ele captura outra peça, beleza. Com exceção dessa peça não estar, por exemplo, protegida. Nessa segunda situação, o rei não pode capturar o cavalo. Mas o bispo vem e captura rei. Não tem captura de rei. Não existe captura de rei. O jogo termina quando o rei toma checkmate, ok? Ou quando um jogador simplesmente abandona a partida por estar numa posição inferior, sabendo que a derrota vem. O adversário pode simplesmente abandonar a partida. Mas nesse caso aqui, ó, não posso capturar esse cavalo. Por quê? É considerado movimento irregular. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Então vimos tá aqui, né? Aqui em cima. Essa é a posição inicial. Os peões movimentam sempre para frente, capturam em sua diagonal, ok? Os cavalos são as únicas peças que podem pular as outras, ok? Os bispos se movimentam na diagonal quantas casas puder, mas ele não pode passar, não pode pular outra peça, ok? Ele fica limitado pelas outras peças, certo? A torre movimenta na sua
nas suas linhas e nas suas colunas. Vamos abrir aqui, ó. Ó. Ele toma justamente a peça que e fica no lugar dessa peça, ok? Torre tomou aqui, ok? Mas o cavalo pode tomar essa torre. Porque, ó, tá fazendo o desenho do L, né? Certo? Se o cavalo não toma, a torre pode tomar esse bispo. Movimenta sempre a torre, sempre nas linhas e nas colunas, nas horizontais e nas verticais. Ok? Bispo, por sua vez, sempre nas diagonais. Ok? E toma também sempre na diagonal. Dama, movimenta quantas casas quiser. Quantas casas quiser. Certo? E quantas puder para qualquer uma das casas. Certo? Tudo bem? Então, é isso. Movimenta as peças. Cada peça tem uma característica. A gente ainda, só para finalizar, a dama, ela é a soma, olha só, dos movimentos do bispo e da torre. Movimento linha, coluna e diagonal. As torres movimentam nas linhas e colunas e os bispos nas diagonais, certo? Então a gente pode pensar assim também, que a dama é uma peça soma dos movimentos da torre e do bispo, ok? Até mais, gente. Até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!